E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Salvador Dalí e o surrealismo. E olha só o que eu tenho aqui comigo, essa coisa enorme, esse livro lindo, maravilhoso, extremamente grosso, publicado pela Tasken, Salvador Dalí, a obra pintada, né? Expressão da língua portuguesa de Portugal. Nós vamos falar então um pouco sobre Salvador Dalí. Eu vou contar algumas histórias surreais para você no dia de hoje. Então vamos começar com Salvador Dalí. Quem foi Salvador Dalí? Um pintor surrealista espanhol que usava um bigodinho fininho, modelado, que às vezes fazia um caracolzinho, às vezes usava esticado, às vezes usava para cima, fazia uma série de graças. Viveu entre 1904 e 1989. Dalí era casado com uma mulher cujo nome era Gala, que vai aparecer muito nos retratos dele. Ele foi um dos artistas mais criativos e provavelmente dos mais excêntricos da história da arte. E o que a gente pode dizer por enquanto é que a sua pintura dialoga com a psicanálise. Então, por exemplo, ele conheceu Freud no fim da vida. Freud, exilado na Inglaterra, foi visitado por Salvador Dalí, encontrou-se com Lacan, o psicanalista francês, provavelmente 2 vezes, né? E tem uma história já surreal, interessante, do Salvador Dalí se encontrando com Lacan. O Lacan pediu para se encontrar com ele e ele foi então visitar o Salvador Dalí. Quando ele chegou para ver o Salvador Dalí tinha um pedaço de esparadrapo na ponta do nariz. Provavelmente ele fez aquilo para provocar o Lacan. E o Lacan chegou e conversou com ele e agiu naturalmente, não fez menção ao pedaço de esparadrapo na ponta do nariz, fazendo de conta que aquilo não estava lá, ou se estava, não havia problema nenhum. E deve ter sido uma experiência muito engraçada, né? Só de ver as fotos do Salvador Dalí, eu imagino que ele fosse uma figuraça. O jovem Dalí fez muitas experimentações técnicas. Ele passou por várias escolas, estilos ou técnicas, né? Por exemplo, passou pelo impressionismo, pelo cubismo, até se sentir bastante confortável com o surrealismo. Daqui a pouco a gente vai explicar o que a gente entende por surrealismo. Ele manteve esse estilo até o fim da vida, embora nos últimos anos de vida continuasse tecnicamente pintando de forma surrealista, mas incorporou temas místicos e fez muitas imagens religiosas, né? E isso é muito interessante. Então vamos lá, vamos destacar algumas coisas interessantes sobre a arte de Dalí e eu vou citar algumas páginas, poucas páginas que estão aqui neste livro. Então, definição de surrealismo a partir de André Breton, para vocês terem ideia do que seria esse fenômeno, né? Surrealismo, automatismo puro, pelo qual se propõe exprimir, quer verbalmente, quer por escrito ou ainda de outra forma, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento, ausente de todo tipo de controle da razão e exterior a qualquer preocupação estética ou moral. Isso aqui ajuda a entender por que os quadros de Salvador Dalí eles são tão excêntricos ou tão diferentes. A ideia é que você pudesse, a partir de uma experiência subjetiva, sobretudo com o inconsciente, deixasse fluir essas imagens que vêm do inconsciente e desse forma a essas imagens do inconsciente. Então há muita proximidade das pinturas surrealistas com o sonho, com o devaneio, com o delírio, né? Uma espécie de aproximação com o próprio delírio, que muitas vezes é considerado uma patologia no âmbito da psiquiatria, ou era considerado como uma patologia na psiquiatria do início do século XX. E é muito interessante porque, por exemplo, eu li esse livro todo e contemplei todas as imagens que estão aqui. Eu olho os quadros do Salvador Dalí, né, na forma como estão representados aqui nesse livro,
e eu não consigo naturalmente chegar a conclusão nenhuma. Simplesmente eu olho, algumas coisas eu gosto, outras coisas a minha mente entra em pane porque eu não consigo discernir tantas imagens, tantos símbolos, tantas coisas às vezes desconectas numa mesma cena. Gera em mim um certo desconforto em alguns momentos, talvez na maior parte dos momentos, mas me parece que era exatamente isso que a pintura do Salvador Dalí procurava produzir nas pessoas. Por exemplo, há uma citação do próprio Salvador Dalí, aqui no interior desse livro, na página 228, que ele diz assim, ó: os surrealistas são involuntariamente os médiums de um mundo desconhecido. Eu próprio, pintor surrealista, nunca fiz a mínima ideia do que significam os meus quadros. Isso aqui é muito legal, né? Quer dizer, a ideia é de que a nossa mente racional, quando ela contempla uma obra de arte, a primeira coisa que ela quer explicar, ela quer dizer o que significa, ela quer decifrar os símbolos, os códigos. E quando a gente olha para a pintura surrealista, a gente não consegue fazer isso, porque não existe uma expressão racional. Talvez a única racionalidade que exista nos quadros de Dalí e nos quadros surrealistas seja exatamente a racionalidade da técnica, né? Do domínio técnico. Mas aquilo que está expresso esteticamente ali é uma expressão, pelo menos é o que pretendia Salvador Dalí e os surrealistas, é uma expressão, talvez tanto quanto possível, da pureza do inconsciente, da expressão tentando, sem colocar filtro, das expressões imagéticas oriundas do inconsciente. Por isso que ele utilizava a expressão para designar as suas pinturas, né? Ele dizia que ele utilizava o método paranoico crítico, né? E ele definia, na página 265, citado aqui também neste livro, ele definia isso da seguinte forma: atividade paranoico-crítica, : método espontâneo de conhecimento irracional, baseado na associação interpretativo-crítica dos fenômenos delirantes. Quando você delira no sonho, delira acordado, essas imagens que vêm aparecendo, que aparecem espontaneamente, sem o filtro do consciente, são elas que estão expressas nas pinturas do Salvador Dalí. Ou seja, é o inconsciente tentando falar, procurando falar, tentando se expressar, e com isso fazendo esse sujeito se aproximar da experiência daquilo que no passado havia sido designado como uma doença psiquiátrica. Também o Salvador Dalí, então, como eu disse no início, né, ele mantinha uma relação com Freud. E esse livro, na página 276, descreve essa relação. Dalí, que muito admirava Freud, o que não é novidade para nós, desde há muitos anos, quis representar em imagens as teorias psicanalíticas do professor vienense, dizendo: a proposta desses objetos é que eles são espécies de alegorias destinadas a ilustrar uma certa complacência e experimentar os inumeráveis odores narcísicos emanados de cada uma das nossas gavetas. A ideia de que a mente humana é complexa, o corpo humano é complexo e ele é cheio de gavetas, e a psicanálise procurou explorar essas gavetas, esses arquivos obscuros, muitos deles inacessíveis, outros que eram inacessíveis se tornaram acessíveis, ou seja, todo aquele conhecimento que o sujeito tem sobre si mesmo, ou todo aquele conhecimento que o sujeito teve ocultado por si mesmo de si, mas que passou a partir de um determinado momento, talvez através da psicanálise, da terapia psicanalítica, ter acesso a algumas dessas gavetas, e vocês vão ver que algumas pinturas do Dalí fazem alusões, ou fazem alusão a essas gavetas, né? Corpos com gavetinhas, esculturas com gavetinhas e por aí vai. É uma coisa muito interessante. Espero que você tenha gostado aí dos delírios de Salvador Dalí e da aproximação dele com a psicanálise. Na verdade, eu cheguei ao surrealismo e ao Salvador Dalí enquanto estudava a psicanálise de Jacques Lacan. Eu tenho estudado já algumas semanas
a psicanálise de Jacques Lacan. A gente sabe que existe um diálogo entre ele e o pensamento, as imagens, né? O Salvador Dalí não só pintava, mas escrevia e escrevia textos bastante interessantes, alguns também delirantes, mas alguns muito interessantes. O Jacques Lacan foi bastante impactado pelo Salvador Dalí, né? A ponto de se interessar em conhecê-lo, conversar, incorporou algumas ideias, tanto da pintura como dos escritos do Salvador Dalí, no seu trabalho filosófico e também na sua prática psicoterapêutica. E uma das estratégias que eu tenho utilizado, né, para estudar, para poder adquirir densidade no conhecimento de um autor, é começar a rastrear as referências que ele vai dando e procurar entender também essas referências. É uma forma da gente compreender melhor aquilo que um determinado autor está exprimindo, no caso aqui o Jacques Lacan. Tá bom? Espero que com isso eu tenha ajudado não só os admiradores de arte, mas também admiradores e admiradoras da psicanálise lacaniana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se foi o caso, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. E, se puder então, deixe as suas reações, as suas impressões, as suas opiniões. Ou se quiser discutir ou debater um pouco comigo, faça isso. E se for possível, nós vamos debater, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.